Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook do Instituto Tamanduá. A gente vai começar hoje, a partir de hoje, uma série de papos virtuais ou lives com um propósito. A gente vai trazer discussões com grandes coordenadores e coordenadoras de projetos de conservação na América Latina e também a gente vai ter um propósito. Bom, eu vou apresentar a nossa primeira edição, todos esses papos vão ser também comandados pela coordenadora do Instituto Tamanduá, Flávia Miranda. Tudo bom, Flávia? Boa tarde. Boa tarde, Paulina, boa tarde, Rogério. Estou feliz aqui dessa primeira live com os gigantes da conservação. Tenho certeza que vai ser muito legal. Daqui a pouquinho você vai contar um pouco mais sobre essa série e sobre as doações, por isso que você está vendo aí no canto direito da sua tela um QR Code, então já tem muitos comentários chegando, muito legal, e eu vou apresentar então o nosso convidado de hoje, da estreia, né, no nosso primeiro convidado para esse ciclo de conversas, é uma grande personalidade da conservação na América Latina. O Rogério Cunha de Paula, ele é paulistano, né? Estou falando aqui de São Paulo, isso é muito importante avisar, né? Está todo mundo nas suas casas, né? Todo mundo conversando direto das suas casas. Biólogo com mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Ciências Florestais, trabalha atualmente como analista ambiental do ICMBio pelo SENAP, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, mas aí tem mais de 2 décadas de pesquisa para a conservação de carnívoros ameaçados, mais especificamente, como ele é mundialmente conhecido, com o lobo-guará. Certo, Rogério? Tudo bem? Prazer te receber. Bom, obrigado. Para mim é um super, super, super prazer, uma honra estar dando um start nesses gigantes da conservação, que gigante só por conta da quarentena que a gente vai crescendo e crescendo cada vez mais, né? Mas estamos aí, agradeço, Paulina, muito obrigado. Obrigado, Flávia, pelo convite. E vamos contar a história, né? Bora contar a história, mas antes a gente vai contar uma história muito legal. A gente está vendo aí lives pipocando e a gente decidiu começar essa live já com um grande propósito, né? Além de ouvir e ter o privilégio de ouvir 2 grandes personalidades, né, e aprender sobre conservação, a gente tem um recado muito importante aqui pelo Instituto, né, Flávia? Esse QR Code que está aí no canto direito da tela tem um propósito, e essa live também, dependendo de onde a gente está vendo. Eu vou até abrir uma telinha aqui para você contar melhor essa história, tá bom? Então, Paulina, primeiro que essa live tem o objetivo, claro, de levar informação para todos, para trocar, para trazer as histórias do Rogério de sucesso, né, os cases de sucesso de conservação da América Latina. Por isso que carinhosamente a gente chamou de gigantes da conservação. Então, são vários convidados que estão atuando hoje como coordenadores de projeto. Mas, assim, o mais legal, eu acho que nobre, é que essa live vai ter realmente a ideia de reverter fundos para as famílias que estão necessitando hoje, as famílias que são nossas famílias, né? Quem são? São pessoas, as comunidades onde a gente vem atuando, né? As comunidades que sempre nos ajudaram e que hoje a gente está querendo ajudar, estão precisando de ajuda. São famílias que dependem do turismo, da pesca, e que hoje teve uma redução drástica, né, de renda, ou até mesmo nula, né, e estão precisando do nosso apoio. Então, esse mapinha mostra aí as 2 bases que a gente trabalha fortemente com a comunidade, que é a base do Piauí, no Delta do Parnaíba, e também a base Bahia, na Praia do Forte, né? Mostrando um pouquinho essa nossa base de pesquisa no Piauí, né? Veja aí, é uma base comunitária, a gente trabalha muito com as comunidades, essas comunidades dependem da pesca e também do turismo, e como eu falei, são nossas famílias, são nossos mateiros, são as pessoas que trabalham com a gente, que fazem nosso rancho, nosso deslocamento, nossos professores, né? Então, eles hoje estão precisando de ajuda e a gente está aqui para fazer essa campanha de mobilização social, né, para poder ajudar. Aí fotos do Delta do Parnaíba,
A outra base é a base da Praia do Forte, que a gente trabalha com essa espécie linda aí, que é a preguiça de coleira, né? E que a gente tem esse apoio da Ivempar, né, da CLN, e a ideia é reverter para essas comunidades do Pau Grande, Itaquera e da Sapiranga. Um abraço para o pessoal de lá. O pessoal já está ligado aí, mandando abraço lá da Praia do Forte. Ô, gente! Então é isso, a ideia é essa. Vamos juntos agora. Eu peço mesmo a colaboração de vocês, está aí o QR Code, né? QR Code, para poder fazer doação 5, 10, 15 reais, o que seja. Nós vamos reverter para compra de cesta básica, para compra de máscaras, de equipamento de limpeza, tá? E se você quer doar ainda mais, como que você pode ajudar, né? Entrar no contato@tamanduá.org, com doações de cesta básica e produtos de limpeza também, se quiser em maior quantidade, e também sendo um investidor social. A gente trabalha com essas comunidades e busca reverter, né, trabalhar com geração de rendas alternativas. Então, gente, a live, obrigada, Rogério, por fazer parte, né, por estar aqui gentilmente cedendo seu tempo para a gente poder fazer essa live. A gente já teve doações antes de começar a live, eu estou super contente. Equipe do Projeto Tamanduá já doou, deixou de ganhar os benefícios para doar para a comunidade. Paulina, gentilmente, fez uma doação genuína, muito obrigada. Então, assim, de novo, 5, 10, 15, 20 reais, o que você puder, tá aí o QR Code, vamos ajudar. Muito bom, muito bom. Então, daqui a pouquinho, no final, antes de terminar, eu volto com esse QR Code, mas ele vai ficar permanente aí na tela, basta você baixar, ou senão a Flávia depois dá as dicas de novo para você. Bom, vamos partir para o nosso papo? Eu estou aqui para ouvir e para trazer comentários, gente. Se vocês podem continuar participando com os comentários, então, por aqui, eu vou continuar ficando de olho. Enquanto isso, a gente vai ouvir, então, essas grandes histórias. Flávia, primeiro, por que os gigantes da conservação? Por que você teve essa ideia e por que essa vontade de bater esse papo? O que você espera compartilhar a partir daqui? Então, essa ideia foi a ideia da equipe, né? A gente pensou nessa questão mesmo da troca de informação entre coordenadores, né? Para a gente poder, porque nós coordenadores, acho que o Rogério me corrija se eu estiver errado, a gente tem nossos anseios, nossos medos, é difícil estar à frente de um projeto de conservação, estar em busca de recurso, ao mesmo tempo se questionando, eu pelo menos todos os dias me questiono, será que estamos fazendo conservação? Né? O que a gente está fazendo? Então, a ideia é trocar essas informações, abrir para que as pessoas também possam perguntar, para que as pessoas possam trazer coisas novas e a gente ir discutindo. Né? Então, no momento, a gente vai começar com 5 grandes nomes e dando continuidade. Aproveito e vou fazer um agradecimento aqui a todo mundo que está aqui. Eu estou vendo um monte de gente da equipe, Silvio, Marquini, todo mundo, né? Angélica, Fábio, obrigada, gente. Boa. Então, deixo a partir de agora essa conversa aberta para vocês e vai ser um prazer ouvi-los. Qualquer coisinha eu já entro e vou entrando também nessa conversa. Estamos aí. Eu acho que isso, é uma ideia sensacional, porque realmente, eu acho que cada vez mais a coisa vai apertando para nós, né, Flávia? A gente vai tentando, parece que às vezes nadar contra a corrente, né? E em termos financeiros e os problemas legislativos e tudo que a gente vai aparecendo, parece que tudo que a gente faz, a gente tem que dar 2 passos para conseguir vencer alguma barreira, alguma adversidade. Então, trocar, sempre quando a gente se encontra em congresso e tudo, a gente fala, nossa, o negócio está difícil, falo, mas está para mim também. Então vamos tomar uma cerveja e aí tudo fica mais fácil, pelo menos naquela noite, né? Então, acho que dividir isso, a gente acaba dividindo essas agonias e parece que os problemas eles vão diminuindo porque a gente vai trocando as experiências e às vezes soluções, né, dentro dos problemas que a gente tem. A gente tem grandes nomes aí trabalhando
por espécies, em regiões, e a gente vai somando, só somando. Eu acho que o negócio é agregar, é trabalhar junto, né, em rede e dividir experiências, fraquezas e as forças também. Exato. Então, acho que assim, o Rogério, a sugestão aqui é que entre, né, contando, Rogério, como você começou, como começou o projeto com essa espécie, né, e dando uma entrada, mostrando o que vocês vêm fazendo, e aí a gente entra para um bate-papo. Tudo bem, tudo bem. Bom, eu comecei lá atrás, em 90 e pouquinho, inclusive quando a gente se conheceu, né, Flavinha, no Zoológico de São Paulo, né, que estávamos lá todos no cativeiro, tentando aprender alguma coisa com os bichos ali, e acabei indo para o campo, primeira vez no Parque das Emas, em Goiás, sul de Goiás. Foi o primeiro contato com o lobo-guará. Né? Então eu comecei com os gatos, com os felinos, né? Então a gente tem as pessoas que gostam de biologia marinha e as pessoas que querem trabalhar com onça. E aí no meio tem algumas coisinhas ainda, né? Tamanduá, um veado, alguma coisa. Então são os predadores ou as presas ou a biologia marinha. E a gente, assim, eu comecei a trabalhar com os felinos. Mas meu primeiro campo, minha primeira experiência de campo, eu me apaixonei pelo lobo-guará. E aí comecei a mergulhar um pouco na espécie e vi o quão fascinante é essa espécie, né? Em termos evolutivos, em termos biológicos, ecológicos, e cada vez mais. Eu acho que cada passo que eu dou, cada resposta que eu tento provocar, né, com as perguntas que eu tenho, geram mais perguntas, né? Então, e é um bicho muito sofrido hoje no mundo que a gente vive, né? Não só no Brasil, mas nos outros países também, em termos de degradação ambiental. E é uma espécie que ela traz uma mensagem muito, muito própria, muito bonita, que é a mensagem da persistência. É uma espécie que persistiu a problemas evolutivos, aos problemas de hoje, né, do desenvolvimento humano, a economia baseada na agricultura, na sua área principal, que é o cerrado, e essa expansão toda, e esse bicho, às vezes, ele se vê acuado nas estradas, acuado, né, nos canaviais, acuado com fogo, e ele persiste. Então, o que eu tenho, eu sou uma pessoa extremamente assim, que trago mudanças, as ideias novas e tudo para dentro do trabalho, e essa persistência, para mim, ela é muito simbólica, porque eu acho que no nosso meio da conservação, a gente precisa aprender com as espécies que persistem e tirar essa energia, essa força desses exemplos, né? E o lobo, para mim, ele tem muito isso, é a resiliência e a persistência, né? Eu acho que começando daí, acho que a gente pode explorar, né, todo o resto. Continuo falando? Por favor. Se você quiser, se você quiser colocar os slides. Posso pôr aqui, eu acho que ele fala um pouquinho dessa história. É porque assim, Rogério, eu não sei, a minha cabeça funciona, acho que a cabeça de pesquisadora, de coordenadora, eu fico sempre naquela perguntinha, o que, quando, onde, como, quem, né? Antes de começar qualquer coisa para estruturar. Eu acho que já vem, assim, até para eu comprar alguma coisa no supermercado, eu tô assim, porque assim, é uma coisa que já é automática, né? E aí minha pergunta mesmo é o porquê? Por que lobo? Né? Por que Serra da Canastra? Então, acho que entrar nesse cenário eu acho interessante. Estou com um problema aqui, a gente fez o teste, mas agora eu não estou conseguindo ver aqui. Tenta de novo agora. Tá vendo? Quem ao vivo sempre acontece isso. Adoro! Agora ele saiu da live. Acabou a live, o convidado foi embora, porque... Foi ótimo, ele já falou com a gente. Bom, gente, eu vou entrar... Enquanto isso, o Rogério vai organizando... Pronto, voltou. Aqui. Tá vendo? Não deu tempo nem do momento merchan. Agora foi. Pronto, agora foi. Muito bem.
Então, assim, isso eu acho que esse primeiro passo de porquê, da onde, como, ele remonta muito um pouquinho dessa história inicial que foi cair e cruzar olhares, vamos assim dizer. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente cruza olhares, vê no fundo da alma. E o Lobo fez um pouco isso comigo, né? Assim, esse cruzar olhares no campo foi meio que um chamado, eu acho, assim, tirando toda a questão esotérica e transcendental da coisa, eu me senti assim, como, né, a hora que comecei a mergulhar um pouco mais na espécie, esse chamado de socorro mesmo. E a partir daí, comecei a investir a minha vida pessoal, profissional, em tentar entender um pouco mais o que é o lobo-guará, quem é o lobo-guará, na nossa fauna, na nossa biodiversidade, a importância da espécie, quais os problemas que eles têm e como resolver esses problemas. E comecei a ver, e aí eu fui, por acaso, para uma viagem na Serra da Canastra, e ali é o berço, né? Ali começou todo o trabalho, todo o levantamento de informações sobre a espécie, começou ali, né? Por um casal de americanos, que hoje eu considero meus padrinhos, né? O Jimmy e a Luann Dietz, e os dois me apresentaram esse mundo, né, através dos trabalhos deles e pessoalmente, né, o mundo do lobo-guará, que para mim é fascinante. Fui entrando cada vez mais. Então, e aí desenvolvendo isso em 97, né, 1997, quando eu aportei na Serra da Canastra e comecei a fazer as primeiras observações com os lobos lá. Que, inclusive, essa foto cara a cara com o lobo, para mim, ela é muito simbolizante, porque é isso, é a coisa da troca do olhar, né, do lobo que olha, ele olha, mas ele sempre desvia o olhar de você. Né? Então, e tem muitas lendas indígenas que dizem, né, que o olhar do lobo a cultura popular mostra também que o olhar do lobo ele é hipnotizador, ele é penetrante. Então o lobo, quando ele vai comer uma galinha, ele hipnotiza ela até derrubar ela da árvore. Quando o caçador vai atirar no lobo, ele não consegue acertar um tiro, porque se ele consegue, se o lobo olha no olho do caçador, o tiro não acerta. Então tem várias lendas que falam do olhar do lobo, né? E como ele é penetrante. Eu acho que ele penetrou em mim esse olhar e fez eu dar um start nessa história aí de dedicação máxima, né, da minha vida para isso. Hoje a gente tem, e eu coloquei aqui algumas carinhas aí, a gente passou pelo nosso trabalho, a gente montou um grupo de trabalho, né, um grupo grande, né, de um projeto pequeno, de algumas observações, se transformou num projeto, trouxe outros pesquisadores para dividir essa responsabilidade, essa curiosidade com os mesmos interesses e tornamos isso um grande programa. Né? Então, a Serra da Canastra, que foi o berço do conhecimento do lobo, do conhecimento científico, lá atrás, no fim dos anos 70, a gente deu um restart com um grande grupo, transformou no projeto Lobos da Canastra, no programa para a conservação do lobo-guará. Né, que hoje esse programa ele pipoca em projetos em vários outros lugares do Brasil, como eu falei, agregando sempre novos grupos a ele. Então, pessoas que têm o mesmo sentimento de curiosidade, descoberta e atendeu ao apelo da necessidade da conservação da espécie, a gente tem juntado para fazer novas pesquisas e novas ações de conservação. Como a canastra ela é muito peculiar, né? Então a gente tem o Parque Nacional e a gente tem, em volta do Parque Nacional, pequenos proprietários que durante muito tempo tiveram o lobo como o pior inimigo, pior que tudo, né? Aliás, acho que pior só o IBAMA e hoje o ICMBio, porque tomaram as terras deles, mas o lobo é aquele elemento da natureza que sempre feriu a propriedade, roubou as galinhas, tinha essas propriedades mágicas que eles acreditavam. Então, sempre foi muito emblemático essa relação homem e lobo, homem e natureza, é o conflito humano-fauna, que hoje é uma linha de trabalho, de pesquisa, mas que, assim, se a gente simplificar, são dois elementos que divergem de necessidades, na verdade, convergem em necessidades e divergem em
formas de viver dividindo o mesmo ambiente. Então, o lobo e o homem, o lobo e o proprietário rural sempre entraram em conflito por causa disso, né? E o lobo comendo galinha eventualmente. Então, assim, a canastra, ela era simplesmente um grande local para a gente investigar não só a biologia, a história natural, a ecologia do lobo, mas essas relações sobre um predador e o proprietário rural e o ser humano, né? E a gente tem, assim, muita história para contar. Essas carinhas que estão aí, cada uma simboliza uma dessas histórias de persistência, de resistência e de transformação, né? Eu acho que toda a história, tanto a minha com o lobo, quanto de tudo que gerou em termos de projeto, de um programa e de agregação de novos grupos, são histórias de transformação, né? A minha própria transformação, a transformação institucional, né? Então a gente saiu do que era um projeto hoje para um plano de ação para a espécie, para um projeto que tem a espécie como um guarda-chuva. A gente vai conservando o lobo e conservando todas as espécies junto. Então é muita coisa, né? Então a gente tem o Bolt, a gente tem o Oswaldo. O Oswaldo, a gente capturou ele quase 10 anos atrás e ele caiu numa situação que se deparou com ele em janeiro passado. Então, um bicho que está lá na Serra da Canastra por 10 anos, tentando resistir a diversas adversidades, né? A loba Luna, o Pierre gostava de comer as nossas iscas, então a gente soltava ele caía na outra. Ele teve mais de 70, 80 capturas, só esse lobo aqui, ensinou um monte pra gente. E esse lobo, que é a capa do nosso livro, Histórias de um Lobo, que, assim, ele simboliza os outros tantos lobos que não tem um nome, não tem uma história emblemática. Foi a única vez que a gente capturou ele, mas que todos eles mostram, para simbolizar que todos mostram essa luta do bicho contra tanto problema que a gente tem, né? E assim, ele vai sobreviver, a espécie vai sobreviver sem a nossa ajuda? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que a gente se sente extremamente compelido a tentar fazer o melhor quando a gente vê o ser humano criando estrada, atropelando bicho, quando a gente vê criando empreendimentos, construindo coisas, desmatando, e a gente está ali sentadinho. Então a gente tem que ser meio que o fiel da balança para tentar fazer esse equilíbrio entre a necessidade da natureza, necessidade dos bichos e a nossa necessidade. Eu acho que esse é o nosso papel, né? O papel da Flávia, o que eu tento fazer, junto com um monte de gente associada, um monte de instituição, pelo ICMBio, e nós vamos tentando construir um mundo melhor para esses bichos, né? Ser as vozes deles, né? Rogério, eu ia te pedir para você passar um pouco, porque isso, agora sim. Bom, a gente saiu, eu fiz como a gente tinha, assim, a missão de resumir tudo em 3 slides, 23 anos trabalhando com o lobo em 3 slides, né, com essa maldade que fizeram comigo, eu fiz esses 3 momentos do passado, né, pensando na evolução da espécie. O lobo, para quem não sabe, ele passou por um momento evolutivo em que a espécie quase desapareceu, né? Então, todas as pressões e mudanças climáticas fizeram com que pouquíssimos indivíduos restassem, ao que a gente chama do efeito gargalo de garrafa. Então, aquele monte de bicho, de indivíduos, de populações vão diminuindo até passar por um canal pequenininho de pressões evolutivas. E os que sobraram fizeram o papel de se irradiar, de se perpetuar a espécie. Então, o lobo quase foi embora. E os que ficaram, eles ficam tentando se ajustar, se adaptar, tolerar todas as mudanças do meio. Então, hoje a gente tem algumas mudanças, né? Então, o que a gente fala, eles evoluíram, hoje eles resistem, né, às novas adversidades que a gente tem no meio ambiente onde eles estão. E hoje, essas adversidades, elas vêm muito com a ocupação humana.
Então, a descaracterização do hábitat deles gera uma série de coisas. O contato com o ser humano, né, nas fazendas, eles provocam esse conflito. As pessoas ainda não toleram o lobo propriamente. Então, a gente tem tentado mostrar o lado positivo do lobo, o lobo como o semeador, né, onde ele come muita fruta, então por onde ele passa, as sementes que estão nas fezes dele vão brotando novos arbustos, novas árvores, recompondo aquele ambiente que foi degradado. Então, esse papel de predador, de ratos que invadem os silos de grãos de plantações e podem levar doenças para as casas, ou as cobras gerando acidente no campo. Então, o lobo, tentando mostrar para os proprietários que o lobo é um aliado, né? Só que no meio rural, a gente tem vários problemas que os lobos não conseguem ainda driblar. Então, essa tolerância ela é relativa, né? Então, a gente tem essa foto aqui dessa loba que vive numa área rural. Essas falhas de pelo é sarna que ela contraiu de um cachorro doméstico, assim como parvovirose, sinomose e outras doenças que eles podem contrair dos animais domésticos, porque eles não têm os anticorpos, né, como um canídeo selvagem, para lutar contra isso. Então, as nossas intervenções têm que se avaliar o que existe de medicamento, o que a gente pode fazer para não atrapalhar o processo evolutivo, esse processo adaptativo que o lobo pode vir ter para driblar essas adversidades. Então, essa foto de baixo, por exemplo, é a intervenção que a gente fez com medicamento para que ela combata, né, a sarna, e hoje ela está maravilhosa, né? Então é uma loba que, nessa época da captura, ela tinha filhotes, inclusive, e a sarna vai passando e debilitando extremamente, não só os adultos, mas mais severamente os filhotes. Então, não ter filhotes hoje para repor os lobos que vão morrendo por vários problemas é um grande problema para a gente trabalhar. Então, essas intervenções, muitas vezes, ela é necessária, às vezes no ambiente, às vezes nos animais. E, assim, mostrar para as pessoas a importância dele, como eu falei, né? Isso aqui é a família dos proprietários dessa terra, né? Então, trazer os proprietários para mostrar o lobo, mostrar para as crianças que o lobo não é mau, né? Que o lobo guará, ele é muito diferente do lobo, do que todo mundo sempre aprendeu das histórias horripilantes, né? Do lobo mau, do lobisomem, da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, e as crianças crescem com medo dos lobos. Então, essa interação com as pessoas que a gente começou na Serra da Canastra, né, diminuir esse conflito e mostrar o papel do lobo, quão bonito e importante ele é uma das coisas que a gente tem tentado ajudar a espécie nesse processo de resistência que eles têm, né? E falando num futuro, né, a gente sempre prega, né, essa persistência do lobo, né? Então ele resiste e persiste, né? Então a persistência, né, a resiliência, o que fez ele passar por esse canal estreito para se radiar, para permanecer, para persistir, né, no mundo hoje, a gente espera que, com a ajuda de muitas pessoas, que a gente chama dos amigos do lobo, né, que ele continue persistindo, né, junto com o cerrado que vai indo embora ano após ano. Então a gente tem tentado de diversas formas, ou construindo galinheiro, ou trabalhando na sarna, ou então conversando com as pessoas, ou tentando achar meios de que os bichos não sejam atropelados, né, trabalhando em diversas esferas, né, esferas locais, esferas regionais, esferas nacionais, através do plano de ação, por exemplo, melhorar um pouco o estado de conservação da espécie. E a gente vê que em alguns lugares isso dá muito certo. Na hora que a gente vai para o corpo a corpo com as pessoas, fazem elas entenderem, traz o governo para ajudar, traz outros grupos para ajudar, né? Então não é olhar só a parte da pesquisa, mas olhar a educação, olhar várias outras coisas, como na Serra da Canastra. Em todos esses anos, a gente trabalhou tanto essa relação das pessoas com o lobo, que hoje são raríssimos os eventos de caça
perseguição aos lobos lá, porque as pessoas já mudaram a forma de pensar sobre a espécie. Elas já descobriram que o lobo ele não é o inimigo, né? Ele pode ser o aliado. E se ele gera problema para mim, eu vou buscar recursos para tentar diminuir esse problema que ele gera, ao invés de simplesmente balear o bicho na frente de casa. Então, eu acho que desse passado, presente e futuro, eu acho que a gente tem hoje uma grande perspectiva de trabalhar a educação, trabalhar não só as questões da relação do humano-fauna, mas entender um pouco mais como eles se movimentam, como eles se deslocam, o que eles precisam nesse ambiente tão modificado que eles vivem. Lindo, lindo. Eu achei muito legal essa forma sua passado, presente e futuro, né? E vamos falar um pouco de passado, porque sua história realmente, a história de conservação do lobo-guará no Brasil é uma história de sucesso, né? Você liderou por muito tempo e tiveram muitas pessoas envolvidas, né? Eu lembro em 2004, não sei se é bem mais velho que eu. Que bom! Até parece. Eu lembro em 2004, foi quando começou, né, o projeto na Serra da Canastra, não foi? A gente começou em 2004 as capturas, né? Então teve um aquele momento que a gente trouxe Procarnívoros, o FMG, o UNB, então eram várias instituições, a PUC do Rio Grande do Sul, o próprio IBAMA na época, local. Então a gente agregou, né, um monte de gente, um monte de pesquisador e parceiros, instituições para construir, né, começar as capturas, começar a olhar de forma transdisciplinar, né, para essa questão. Exato. Então, essa é a minha pergunta, Rogério, porque assim, você é muito agregador, né, sempre foi, e eu acho que esse é um sucesso para quem quer coordenar qualquer projeto, liderar um instituto, né, eu acho que tem que agregar, tem que saber trabalhar de forma multidisciplinar. E 2004, eu lembro que vocês começaram as capturas na Serra da Canastra, tive até a oportunidade de participar de algumas, né, de visitar vocês, e eu lembro que tinha um trabalho em conjunto com Conservação ex situ, né, vocês, Cecília Pessutti, na época, né, criando o Studbook, vocês, inclusive, rodaram um PHVA, né, acho que foi em 2005, não foi, né, e eu queria que você explicasse como foi agregar, como faz para agregar pessoas, como faz para liderar esse conjunto de pesquisadores, como se chega a fazer um PHVA, explicar também o que é um PHVA, né? Mas, assim, qual o sucesso dessa liderança? Como você pensa em relação a isso? Flavinha, assim, sucesso de liderança, eu não sei, eu me acho um líder muito ruim, né, assim, eu acho uma das coisas que eu vejo que é muito importante realmente ver no trabalho de várias instituições de perfis diferentes, a necessidade, o sucesso, né, de conquistar resultados positivos. Não adianta querer fazer nada sozinho, né, carregar um piano nas costas, com todos os problemas que a gente tem, e se achar capaz de tudo de forma individual, né? Então, eu não tenho um monte de expertise, e falo assim, como biólogo, que eu não vou ficar me enveredando em questões veterinárias, que tem muita gente boa ao lado que levou tempos para estudar aquilo. E ações de educação, por exemplo, que tem gente que é especializado nisso. Então, identificar pessoas daquela linha de raciocínio, de pensamento, que também tem um espírito agregador, que também gosta de partilhar as coisas, de não juntar tudo para si só, é um primeiro passo. Para mim sempre foi assim, trazer pessoas que partilham dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos, da mesma dedicação.
Porque senão, é como eu falei, de ser um péssimo líder, porque eu sou teimoso, eu sou chato pra cacete, eu sou bravo, né, eu sou estressado, então isso vai me comendo por dentro. Né? Aquela pessoa que não tem aquela dedicação, que não está vivendo aquele mesmo momento, né, não está na mesma sintonia de construção, eu não consigo fazer junto. Aí eu me anulo, eu me aborreço, e isso aí interfere no trabalho. Então, acho que o primeiro passo é identificar em um monte de instituição, um monte de pesquisador, quem que funciona igual, quem que pensa da mesma... Não precisa pensar igual, mas que pensa no mesmo sentido. Né? Então, eu acho que... E quando a gente não pensa no mesmo sentido, tentar entender quais são as diferenças. E eu sou muito assim, você tem muito mais razão do que nesse sentido, porque você tem mais experiência, então eu vou agregar isso para a minha vida. Né? Então, naquele momento, em 2004, eu cheguei de 97 até 2004 até um patamar de investigação. Dali para frente, não dava para continuar sozinho. E nunca foi minha intenção. Né? Hoje eu coordeno o núcleo de planos de ação no Senap, e a construção de planos de ação é isso. O ICMBio, com os centros de pesquisa, poderiam cuidar dos planos de ação por si só, mas não tem sentido, né? Porque o conhecimento não está restrito no ICMBio. Né? A gente tem muita expertise nos centros, e todo o resto, a conservação se faz trazendo muitas outras áreas. Então, trabalhar com empresários, trabalhar com gente que gosta de zoológico e gente que odeia de zoológico, trabalhar com gente do turismo, trabalhar com gente que trabalha com genética. Eu não entendo nada de genética. Então, assim, trabalhar com pessoas da educação, trabalhar com pessoas, né, do setor produtivo, né, a gente bate no agronegócio, mas se a gente não traz esses caras para conversar e dividir a perspectiva e olhar para frente junto, olhando para o mesmo objetivo, a gente nunca vai conseguir. Então, assim, eu nunca funcionei no cabo de guerra. Cabo de guerra puxa daqui, puxa de lá. Para mim sempre foi muito ruim. Né? Eu odeio conflito. Né? E fui trabalhar com mediação de conflito. Né? Então, assim, Mas é interessante porque, assim, o que você acha de não bom líder, de não bom coordenador, é o mesmo que eu também acho. E, assim, eu estou trazendo isso porque, assim, eu também me acho uma péssima líder, estressada, brava, 500 mil coisas, não sei fazer as coisas, chega coisa que eu não sei nem resolver, né? E é legal isso, a gente trazer nessa questão que a gente faz também por uma questão de necessidade, né? Igual você acabou de falar, não tem como, chegou uma hora que não tem como, eu tenho que fazer. Vamos tocar, vamos fazer, né? E trago isso porque você realmente é sempre muito agregador, Rogério. Essa é uma característica muito sua, que é uma característica de líder, né? E, inclusive, com parcerias internacionais. Lembro que vocês trabalharam muito, né? Nesse processo com o pessoal da Argentina, não foi? E assim, isso é legal, porque a gente retoma a história que ficou sem responder, que é do PHVA, né? E aí, a gente sempre teve uma grande parceria com o Smithsonian, né? Os trabalhos de onça do Ronaldo, da Rose e o Senap também sempre buscou as colaborações internacionais. Nos grupos de discussão, sempre participou de grupos de discussão, e por meio desses trabalhos, a gente se aproximou muito da NUT, que é uma pesquisadora do Smithsonian, né? Eu, há muito tempo, já faço parte do grupo de especialistas, tanto de felinos quanto de canídeos, e essa, a hora que você abre esse universo para o mundo, né, global, né, no nível global, você vai incorporando mais gente ainda a isso. Né? O PHVA do Lobo, em 2005, na verdade, ele foi uma base para se construir o primeiro plano de ação. E não tinha sentido a gente fazer essa construção só para o Brasil. Então, a gente trouxe, de fato, pesquisadores da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, do Uruguai, né? Então, e aí, todos juntos, na Serra da Canastra, a gente construiu o primeiro plano de ação para o Lobo-Guará. Né? E a gente acabou adaptando isso,
em que se transformou depois do nosso Plano Nacional, Plano de Ação Nacional do Lobo-Guará, que acabou em 2018, 17. Né? Então, e a partir do plano de ação, o plano de ação são as diretrizes que a gente constrói para a espécie. Então, porque se tudo que a gente precisar fazer para a espécie, a gente for se atrever, a gente se perde no caminho. Então, é uma organização das agendas que são necessárias para a conservação. E essa organização, ela parte de princípio de avaliações a partir de dados científicos. Então, como que estão as populações, quais são as ameaças, o quão representativo é a perda de animais mortos nas estradas, quão representativo é o número de animais caçados, né? Qual que é a genética, como que funciona, como que é a diversidade genética do lobo, como que é o potencial reprodutivo. Todos esses componentes, né, de uma receita, a gente joga no liquidificador, né, e tira ali uma análise de viabilidade populacional. Quão viável são as populações ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. Esse é o PHVA, né, o Population Habitat Viability Assessment. Populações e habitats, né? Isso que é importante. E habitats, também. Exato. Né? Então, naquele momento, a gente não tinha incorporado os habitats ainda, que foi o que a gente foi trabalhando ao longo do tempo com todos os monitoramentos, né? Para o que colocar o colar no lobo? Porque a gente quer saber como que ele enxerga aquele hábito que é muito diferente de como a gente enxerga. Né? Então, se hoje o lobo usa o canavial, o cafezal, misturado com um campo cerrado e um pasto, é porque a gente, durante 15 anos, teve a chance de acompanhar mais de 80 lobos na Serra da Canastra. Então, hoje a gente pode dizer o quanto que aqueles lobos na Serra da Canastra, o que eles precisam de que a gente interfira na modificação do hábitat, como que os proprietários podem fazer para melhorar aquele uso do solo para que os lobos persistam mais tempo. Né? Então, é ajudar na persistência. Né? E essa agregação, hoje eu coordeno o grupo de trabalho para a América do Sul do lobo, né? Inclusive estava marcando hoje uma reunião com os colaboradores da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, para a gente junto ir trocando essas figurinhas, essas experiências, e melhorar a conservação não só no Brasil, mas usar o que a gente faz de exemplos do Brasil para exportar para os outros países também. Né? Então, a gente fica muito feliz de que tudo que a gente gerou na Serra da Canastra, pegar o que Luiz Emos gerou na Argentina, Lucia Soler e os colaboradores na Bolívia e a Lucia na Argentina, tudo isso a gente vai botando junto, né, e que partiu lá atrás, há 15 anos, quando a gente construiu esse documento. Né? E de novo, é agregação, é dividir as preocupações e trazer para dentro dessas preocupações formas conjuntas de resolver, de trazer soluções. Né? Deixa eu aproveitar esse gancho, que eu acho bem interessante. Tá dando um... Vocês estão escutando bem? Agora sim, estava dando um eco. Só baixar o volume ali, local. Esse gancho achei bem interessante desse comitê que você lidera, né, da América Latina, falando de paradigmas da conservação. A gente vem, Rogério, não sei se você acha isso também, mas eu acho, minha opinião, de um modelo de conservação muito americanizado, né? A gente segue muitos protocolos de fora e a gente tem um cenário completamente diferente no Brasil e na América Latina. Então, muita coisa a gente bate na trave, realmente, porque a gente quer seguir aquela receita de bolo. Você acha que a gente tem hoje capacidade, expertise, vontade, conhecimento, sei lá, para criar um novo paradigma para trabalhos na América Latina? Como que você vê isso e o que você vê que já tem assim, sucesso, assim, que você acha interessante? Falando no cenário brasileiro. Sim, eu acho que assim, partindo de um primeiro ponto, que é a falta de recurso financeiro. Né? Então, a gente se vira do avesso para fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, com isso, o nosso potencial criativo de construir as ações de conservação, elas saem da nossa paixão, da nossa
nossa vontade de fazer isso acontecer de forma a longo prazo. Eu acho que o aspecto dos projetos de conservação, eles são muito picados, muito de curta duração, né, nos outros lugares. E aqui a gente tende a carregar aquilo. Né, mas carregar porque é aquilo que eu falei. Você faz uma pergunta, responde ela, e a resposta te dá outra. Né? Nossa situação ela é crítica, porque a gente tem diversos problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais. Eu acho que trazer isso para dentro da conservação é uma coisa que, da mesma forma que o Brasil é tão diverso, né, é um dos países mais biodiversos do mundo, a nossa diversidade cultural é uma das maiores do mundo. Nossa diversidade, bom, então em termos de diversidade a gente bate recordes. E essa diversidade faz com que a gente aproveite isso em favor da conservação. E são poucos os grupos ainda que olham para esse lado. É o que eu falei de ser transdisciplinar. Né? Então, a palavra que eu gosto de usar em termos, quando a gente constrói um programa de conservação, se a gente não consegue ser transdisciplinar, ou seja, olhar para diversas disciplinas, né, que se interligam para que façam que a gente tenha sucesso na conservação, a gente não consegue vencer. Eu acho que isso é uma característica nossa do brasileiro que não desiste nunca, né? Que acredita naquilo, né? Então, que tem fé de que aquilo vai acontecer, né? De que a gente vai fazer mesmo sem dinheiro, né? Então, assim, eu não sei nem quantos que eu já coloquei, não tenho poupança. Tenho família, não tenho poupança, minha casa é financiada. Por quê? Porque a minha vida inteira eu investi no meu trabalho, na minha capacitação no meu trabalho, né, que não é o meu trabalho, é o trabalho para tentar melhorar a situação de uma espécie. Se nós vamos salvar, Flavinha, eu acredito que não na nossa geração, talvez nem da Luna, que é minha filha, mas assim, vai ficar isso. E a gente está construindo essa nova forma de fazer conservação. A gente está construindo isso, exportando para o mundo. Eu lembro que eu fui para uma conferência na África que era sobre conflitos, era uma sessão da Conferência de Parques, e a gente levou a proposta de que se trabalhar com conflitos humano-fauna sem incorporar o controle letal, que praticamente todos os países fazem. Então, aquele bicho que é uma ameaça, ele gera problemas sociais, econômicos, abate. E ninguém acreditava de como que a gente conseguia fazer isso sem abater, sem levar para o controle letal. Né? E é isso, a gente se aproxima da população, a gente faz a população ouvir a gente em diversos mecanismos. Cada projeto tem a sua forma de fazer com que a população se aproxime da espécie, se aproxime do projeto, se aproxime da nossa missão, que é a missão da conservação. Eu acho que é isso, né? E a gente vai criando, acho que o Brasil e as nossas instituições e pesquisadores vamos criando novas formas de fazer conservação e exportando isso para o mundo. Isso é bem interessante, porque eu sinto falta no Brasil, na América Latina tem mais, mas no Brasil de ineditismo, né? Eu sinto falta do exportar, é tudo muito importado. Quanto mais a gente segue o que é falado fora, mais bonito é o projeto. Então, assim, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo essa pergunta em voz alta para eu mesmo escutar, né? O que a gente faz de ineditismo? O que a gente traz realmente diferente, né, para a conservação? Eu lembro de Márcio Aires, em Mamirauá, brilhante o que ele trouxe naquela época, né? O que ele fez em Mamirauá. Né? E hoje, o que eu vejo aqui no Brasil é uma das coisas que você coordena, que é o PAN. Né? É uma das ações que, para mim, o Brasil eu tenho muito orgulho de ser brasileira, que é o Plano de Ação Nacional. Né? E eu queria que você falasse sobre isso, uma vez que você coordena. O que é o PAN, para as pessoas entenderem, e como se trabalha, como que se faz um PAN, né? Eu dei uma pinceladinha ali, vou tentar resumir, assim, o Plano de Ação Nacional, ele nasceu dessa necessidade da gente priorizar esse tanto de coisa necessária, de ações necessárias
para mudar um patamar de conservação e priorizar locais também para a gente aplicar, né? Então, aquela coisa. Hoje, na conservação, a gente está perdendo. A gente está perdendo biodiversidade, está perdendo os bichos, está perdendo indivíduos, perdendo sanidade, perdendo saúde, né? Está perdendo tudo. E por onde a gente que segue para perder menos? Tá? Se a gente não tem dinheiro, não tem equipe, não tem política, tem conflitos, qual o caminho? Então, o plano de ação ele veio como um dos compromissos da Convenção Mundial da Diversidade Biológica. Tá? E um compromisso que o Brasil assumiu de se estruturar ações estratégicas de conservação para as espécies, para mudar o patamar das espécies ameaçadas, para melhorar a situação das espécies ameaçadas, né? Então, a gente importou da IUCN, né, um modo, né, o plano estratégico, os planos de ação que existiam já, tornando a coisa, né, como você falou, numa forma diferente de olhar as formas de conservação. O plano de ação a gente constrói ele a muitas mãos, e essas mãos vão de gente de diversos setores, o setor produtivo, o setor educacional, o setor político, os pesquisadores cientistas em si. Então, ele não é construído por cientistas que, vejam lá, eu gosto do lobo-guará, então o que ele precisa é isso, né? Mas o que ele precisa é isso, mas para o diretor lá da usina hidrelétrica falar, mas isso é incompatível para o meu ramo econômico. E o cara do agronegócio vai falar, não tenho como preservar 80% do hábitat do lobo-guará, sendo que 70% eu tenho que plantar soja. E como que a gente joga isso tudo no mesmo balaio e olha para o mesmo horizonte? Então o plano de ação faz esse exercício. Olhar pé no chão, o que é preciso num universo de tempo que a gente estipula aí de 5 anos, né, o normal, o padrão, o que a gente pode fazer em 5 anos para aquela espécie, para mudar um objetivo que a gente vai definir. Se é melhorar a situação dela, se é resolver o problema do atropelamento, no cerrado. Então, tudo isso ele é pontual, né? Então, hoje, o lobo-guará está inserido no Plano de Ação Nacional dos Canídeos Silvestres, que olha não só o lobo, mas as outras 3 espécies ameaçadas que nós temos. O cachorro vinagre, a raposa do campo e o cachorro amazônico de orelha curta, né? Eu não sei. E aí, ao longo desses 5 anos, a gente vai monitorando a implementação dessas ações. E o ICMBio vai dar o dinheiro para isso, né? Que o ICMBio coordena esse processo. Não, o ICMBio não tem dinheiro nem para o ICMBio, né? Então, todos juntos, né? Esse grupo que constrói o plano de ação vai, de fato, ir atrás do que é prioritário e ir atrás do recurso, construir possibilidades das ações serem executadas, né? E foi uma ação construída, veio da IUCN, né, os moldes, mas construída mesmo aqui no Brasil, né, como você falou, o sistema todo foi moldado para a nossa fauna, para a nossa realidade, e hoje eu vejo que eu coordeno o PAN Tatu Bola, né, já coordenei outros PANs, e sempre sou chamada para falar de PAN fora, né? Então, assim, é modelo na América Latina. Sim. E eu estou trazendo modelo isso mundial porque... também, Fabinha. Mundial, modelo né? Olha aí, mundial. Então, eu estou falando isso porque eu sinto falta, Rogério, da gente estar fazendo coisas diferentes, da gente estar inventando, né? E é isso que a gente estava conversando. Não tem um cursinho para ser coordenador de algum instituto, né? Uma faculdade para coordenador de instituto. A gente vai inventando, é igual você falou, a gente dá o sangue, não tem, eu também não tenho uma poupança. Gente, se alguém quiser fazer uma doação para a poupança minha de Rogério, para futuro, né, na terceira idade, nós não temos, né? Mas, assim, essa importância da doação, mas também da criatividade, né, de buscar fazer coisas diferentes, adaptar o que tem e exportar. O PAN, eu falo porque o PAN, para mim, é um exemplo. Eu sou fã número 1 do ICMBio hoje, dos moldes. Hoje não, com essa nova coordenação, desculpa, não. Mas, assim, com o que foi construído dentro do ICMBio. Mas vamos falar do lobo. Me fala do plano de ação.
Posso entrar rapidinho? Aproveitar só, a gente daqui a pouco já vai completar 1 hora, a gente vai, para quem está tão bom o papo, que a gente vai estender então até uns 20 minutinhos adicional, se vocês puderem, e quem está chegando agora, está estranhando o que é essa coisinha do lado da Flávia, vamos falar rapidinho então, vamos contar que essa é uma live com propósito, além de ter uma aula fascinante aqui, daqui a pouco eu vou ler os comentários e passar algumas perguntas para vocês, mas, no geral, está todo mundo muito feliz e muito emocionado de ter realmente uma aula com vocês dois e de vê-los juntos, né? Mas é uma oportunidade também para a gente relembrar que essa é uma live com propósito. Vamos falar, então, das doações, né, Flávia? Então, a ideia da live é fazer realmente uma mobilização social para que a gente possa ajudar as famílias que sempre nos ajudaram. A gente está arrecadando fundos para comunidades do Piauí e da Bahia, que são onde nós temos 2 bases, né, de pesquisa, para arrecadar para as comunidades do entorno das 2 reservas. Essas famílias, gente, elas trabalham na Bahia com o turismo, né? E no Delta do Parnaíba com a pesca. E com a pandemia, tudo ficou reduzido ou nulo. Baixou completamente a renda dessas famílias. Então, peço por gentileza, quem quiser ajudar as nossas famílias, porque são os nossos mateiros, são as pessoas que fazem a nossa condução de uma ilha para outra, são as pessoas que estão no Instituto diariamente, então, nossas famílias. Tá aí o código, né? O QR Code, para fazer qualquer doação, 5, 10, 15, 20 reais, o que for possível. Tá? Que tudo vai ser revertido. Muita gente ligada aqui, que está acompanhando lá da Bahia também, das bases. Eu posso aproveitar e já jogar umas 3 perguntinhas direto aqui? Boa. Todo mundo gostou muito, uma é minha, e as outras eu vou deixar, mas todo mundo gostou muito da fonopoética, né? Eu já entrevistei também algumas vezes o Rogério, e fico fascinada, porque até eu que não sou da área, né, entendo, faço as conexões, mas ao mesmo tempo com uma beleza muito bonita. Então, minha pergunta era com relação às suas referências literárias ou é pura inspiração de estar no campo? Já vou fazer mais algumas também, e a mesma coisa para a Flávia, né, que a gente conversa muito sobre referências, né, quem são as inspirações em visão de conservação, né? O Felipe te pergunta, Rogério, quais são as perspectivas de conservação do lobo-guará em ambientes altamente fragmentados como São Paulo? Também eu já vou deixar uma outra pergunta que eu vi bem interessante. Pessoal comentando onde tem visto em Mata Atlântica, em área de cafeicultura, como, por exemplo, em Manhuaçu, né? O Eduardo tá comentando aqui. Tinha uma outra pergunta aqui, ó, o Eduardo também comentando que fizeram uma campanha intitulada O Lobo Não é Mal, e que ajudou justamente nessa conscientização de pequenos produtores rurais. Estão perguntando onde compra o livro Histórias de um Lobo. Estou já fazendo todos, para você já responder tudo de uma batelada só. E muita gente curtiu quando vocês entraram justamente na conversa de ouvir todos os atores que fazem parte, né, da conservação, que não adianta chegar só com uma proposta fechada, eu vou trabalhar assim, mas sim estar abertos como coordenadores de projetos em campo, de estarem abertos justamente para trazer todos esses atores na conversa. E uma bonita aqui dizendo que o Rogério e Flávia são as grandes inspirações para a Roberta. Obrigada por tudo que vocês fazem pela biodiversidade, pelas pessoas. Com vocês. Obrigado, Roberta. Obrigado. A gente, assim, tenta fazer o melhor, né? Daí para frente. Então, bastante coisa, né? Como você quer que comece? Minhas inspirações. Putz, eu tenho tantas, Paulina. O que eu falo? Eu acho que cada fase da vida vou me construindo. Eu sou uma coxa de retalho, né? Bem batida e velha. Vou te falar assim. Então, eu tenho muita coisa. Eu falo que, como biólogo, uma das minhas maiores inspirações é o George Schaller, que para mim, o último dos naturalistas que existem no mundo.
e é vivo hoje, né? Os livros dele é o cara que começou o trabalho com os gorilas, começou o trabalho com os tigres, com os leões, com as onças pintadas, e tive o prazer de ir para o campo com ele algumas vezes, inclusive levar ele para a Serra da Canastra, e ele veio para o Brasil começar o trabalho com as onças na mesma época que o James Dietz começou o trabalho com os lobos, então levei ele na casa que o Dietz morava, na Canastra. Então, assim, você ter uma pessoa que é a sua inspiração em termos de forma de escrever, de forma de ver os bichos, de forma de fazer conservação. Ele provocou a criação de várias unidades de conservação no Ártico, no mundo inteiro, no Nepal. Então, assim, para mim, como biólogo, ele é a pessoa que eu me inspiro até hoje, né? E de uma humildade tremenda, porque assim, uma das coisas que eu mais abomino é a arrogância, né? A arrogância do doutor. Olha, eu sou doutor, veja com quem o senhor está falando, e porque as minhas ideias, e nunca é assim. Então, assim, eu acho que a gente tem várias outras referências, não consigo nem citar agora, mas de novas ideias, coisas que vão agregando. Eu acho que, assim, com relação... E essa parte de escrever, né, não é só fazer a pesquisa, mas eu sou um péssimo cientista no sentido literal, né, o cientista, ele desenvolve a pergunta, faz a sua pesquisa, defende a sua tese daquela hipótese e publica o seu trabalho, né? Eu paro assim como grande parte de nós que trabalhamos para conservação, termina o seu trabalho e vai para o outro, vai responder outra pergunta, né? E não bota o trabalho à disposição da sociedade. Eu tento colocar o trabalho à disposição da sociedade, não acadêmica, científica, mas da sociedade em geral, né? Então, fiz o livro do Lobo, eles perguntaram, o livro Histórias do Lobo ele está esgotado, sinto muito, a gente está tentando levantar recursos para uma próxima edição, eu e o Gambarini, mas eu acho que é isso, assim, fazer, para mim, entre o tempo, dedicar o tempo para partir, que é um longo, para mim é uma grande construção, tenho muita dificuldade de sentar e desenvolver um artigo científico, publicar um artigo científico, e vai e volta, nesse tempo a gente já está na pilha fazendo várias outras coisas, né? Eu sou uma pessoa muito desorganizada, e essa desorganização vem para isso também. Então, os livros que eu faço, os textos que eu faço, tento trabalhar, eles tentam levar para o povo simples, né, para a zona rural. O Histórias de um Lobo, a ideia era essa, era levar a beleza do lobo e quem é o lobo, a ecologia do lobo, em termos muito simplificados, né? E o da onça também foi assim. E, bom, vamos para a próxima pergunta, qual que era mesmo? Já foi. Soluções, né, como ambientes, em ambientes fragmentados, como, por exemplo, em São Paulo. Outra que perguntaram dos métodos de captura do lobo também. Tá. Então, a gente tem, na verdade, quando eu falei, né, a Serra da Canastra, ela foi o nosso berço. A gente despertou para um monte de informações ali e descobrimos um monte de coisa. E saímos de lá em 2016, 17, a gente saiu da Serra da Canastra, o projeto lá não acabou, a gente vem monitorando à distância os lobos, não com atividades presenciais constantes, mas porque existia justamente essa necessidade de saber como os bichos vivem em ambientes tão modificados, né? A Canastra tem um parque do lado, né? Então, lá a gente avaliou um lugar, uma população de lobo, que tem uma área protegida, uma área fonte, uma área que abastece a região com novos lobos, né? Então, a efetividade da unidade de conservação, né? O papel da unidade de conservação. E um lugar que não tem essa unidade, como que é? Então, hoje a gente tem um trabalho o Senap é parceiro, né, que é executado pelo Instituto Procarnívoros, demandado por uma empresa de energia, que é a ESTET, e esse trabalho, então é a parceria, né? Hoje a gente tem uma parceria tríplice
de um órgão governamental com uma empresa e uma organização não governamental, fazendo um trabalho ali, descobrindo. Então a gente tem capturado os lobos, tem monitorado os lobos. Aquela loba que eu mostrei com sarna é de lá, né? Vendo como que os lobos se desenvolvem, eles têm o dia a dia deles no canavial, no cafezal, né? Como eles usam essas áreas num lugar onde o cerrado quase que foi embora, quase que desapareceu. Então, os pequenos fragmentos, como eles compõem a área de vida, né? E a gente vê essas diferenças. Por exemplo, um casal tem, enquanto um casal tem 20 km², o vizinho mesmo, assim, que divide território, tem 200 km². Então, por que isso? E como eles se movimentam nesse lugar? Então, essa é a nossa pergunta de atualmente. E em parceria com um grupo, né, com o Parque Vida Cerrado, no oeste da Bahia, região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem trabalhado também como que eles estão fazendo, como que eles sobrevivem, qual que é o perfil do lobo na soja, né? Então, identificando proprietários que estão dispostos a mudar, dispostos a enxergar a conservação e tentar entender o lobo nesse lugar, uma proposta nova para o agronegócio. Então, o setor energético, setor da produção sucroalcooleiro, setor da produção agrícola com a soja, o café, né? Então, associar o produto, o lobo como um ativo, né? O seu cafezal tem um lobo que dorme lá todo dia. Olha que valor econômico que isso é. Então, a gente tem convencido no interior de São Paulo, onde o café tem crescido em termos de commodities, né? Então a gente tem trazido isso, essa questão econômica da associação do valor do lobo, né? A presença do lobo como uma espécie ameaçada num lugar que deveria ser totalmente degradado. Então não vamos usar agrotóxico como defensivo agrícola para o café, porque tem um lobo aqui que vai comer o ratinho e vai se contaminar com o ratinho, né? E por aí vai. Né? A captura a gente faz com armadilhas, que são gaiolões, né? Que a gente desenvolveu esse gaiolão para que o lobo não se machucasse. Então, para ele pegar a isca e fechar a porta, ele tem que ir lá no fundo da armadilha para que ela não caia nas costas dele. Então, tudo isso a gente vai adequando, porque assim, a Flávia vai concordar, né? Porque a gente é apaixonado por esses bichos, a gente quer melhorar a vida deles. Então a pesquisa, a ciência, não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a conservação, é a vida desses bichos. A gente não vai fazer uma captura para um bicho para ferir ele, para trazer mais problemas para a vida deles, né? Então as intervenções que a gente faz é em função, né, das intervenções que o homem provoca. Então, um atropelamento, um lobo, a gente vai botar um pino na perna num atropelamento. Agora, um lobo que parte para uma briga e tem a garganta rasgada, a gente vai suturar e ele vai seguir o seu rumo. Aí é a lei da sobrevivência, né? Tem uma pergunta aqui, Rogério, desculpa te interromper, mas é que é bem em cima do que você está falando neste momento, e eu acho que dá até para complementar. A Sussu fala, além de intervenções em lesões e doenças de origem antrópica, né? Se vocês já realizaram intervenções em lesões, doenças naturais, se já teve essa necessidade, como é que foi essa tomada de decisão? Se isso nunca aconteceu, você acha correto, ela, com aspas, ela coloca intervir? Não, a gente não intervém nos casos desse que eu te falei, uma briga. A gente já pegou um lobo que tinha um rasgo na mandíbula, né? A gente sutura, mas vai. Tumor, por exemplo, o que a gente vai fazer? Levar o bicho para o cativeiro, tratar ele ali, soltar. Então, assim, esse que é o ponto que eu falei. A espécie precisa aprender a resistir, né? Então, ele só vai aprender a resistir a evoluir de forma apropriada com essa resistência a partir do momento que ele recebe toda essa pressão de fora. Então, e se não conseguir, né, hoje o que a gente combate é a ação antrópica, é a ação do ser humano, né? A ação natural, ele precisa desenvolver mecanismos para isso. Então, mesmo deixa eu até fazer uma colocação rapidinho. Eu achei que ia falar isso agora. As doenças ela regula a população, né? Então é importante que a enfermidade também tenha esse papel, né, Rogério? Isso.
Então, nem a vacina para parvovirose, por exemplo, que é uma doença do doméstico, a sinomose, né? A parvovirose a gente ainda não sabe qual que é a letalidade, mas a gente acredita que ela é muito ruim para os filhotes, então ela dizima os filhotes, a gente vê muitos bichos com titulação alta de parvovirose matando filhotes, assim, e a fêmea pare e os filhotes em 3 meses morrem. Então, por que disso? Mas não é por isso que a gente vai sair vacinando os lobos. Porque o lobo com o cachorro no mesmo lugar, isso é para sempre. Isso não vai mudar, não vai diminuir. Então, o que a gente deseja, apesar de ser uma doença que venha do contato com o ser humano, o que a gente espera e torce é que ele consiga resistir. Então, a gente vê muito lobo com titulação alta, mas o bicho não morre. Ele está lá, disseminando aquela doença por onde ele vai, assim como os cachorros. Mas o que a gente busca é intervir somente no que é de fundo antrópico, né? Não do natural a gente deixa correr. Deixa eu dar um spoiler aqui para a próxima live. Teve o que já vou falar para vocês, que é o Maurício Barbante. Maurício trabalha com cervos e teve um problema sério vacinando e vermifugando cervos, que a população aumentou muito, né? E que não teve o regulador principal, que eram as enfermidades. Então, na próxima live, a gente pode discutir isso também. Gente, tá uma diversão, tem umas perguntas ótimas, todo mundo elogiando muito a super aula. Quem perdeu, lembrando que isso fica disponível aqui no Facebook do Instituto Tamanduá. Tem muitas perguntas e acredito que a gente possa depois responder diretamente, né, quando a gente encerrar a live. Mas eu queria ouvir essa reflexão também, Flávia, né? Eu perguntei para o Rogério, eu queria ouvir sobre as suas referências também, e sobre isso que ele acabou de falar, né? Sobre que é um tema que deve ser também recorrente para vocês no Instituto, com os Xenartras em geral, né? Captura, como trabalhar, o manejo. Teve uma pergunta justamente da importância do manejo para as espécies, o que vocês acham sobre isso? Bora lá, temos mais 10 minutos. Vamos lá. Referências eu tenho várias também, né? O próprio Jorge Scheller, trabalhei com ele na WCS, não fui a campo, mas tive uma experiência maravilhosa que foi a parte administrativa de projetos. Então, ele é genial no pensar, no estruturar, no captar, né? Ele não é só um homem de campo. Então, vamos levar ele para o Piauí, Flavinha, vamos levar ele para lá. Bora! Super! Então, assim, é um cara maravilhoso, mas eu vou falar aqui, vou ser patriota em trazer uma pessoa aqui do Brasil, que é o Márcio Aires. Eu sou fã número 1, Márcio Aires não está mais entre nós, mas foi um pesquisador que, num momento, ele realmente abriu mão de muitos privilégios para fazer o que acreditava e para criar o Instituto Malmirauá, né? Inclusive, o Instituto Malmirauá era para ser WCS, e ele falou, não, aqui é Brasil, aqui vai ser Instituto Malmirauá, e arrumou uma briga, inclusive internacional, para conseguir criar o que é hoje, o que eu acho que é maravilhoso, Instituto Malmirauá. Então, assim, no Brasil, vários outros. A questão dos animais, acho interessante trazer essa questão da enfermidade, da medicina da conservação, né, que inclusive o Rogério já trabalha há muitos anos, também de vanguarda, sempre levando o veterinário para campo, Fabiana Bia, Rick, entre outros maravilhosos, né? E a importância, mas a gente está vendo hoje a pandemia, né? Pandemia é resultado, nada mais é do que resultado de enfermidades que vieram de animais. AIDS, ébola, febre amarela e whatever, todos eles aí, né? Então, assim, muito importante esse trabalho. O que a gente faz no campo em relação ao Instituto Tamanduá? Captura, e a gente tem hoje um departamento de medicina da conservação, que inclusive está online. E esse departamento a gente faz protocolo para todas as bases, a gente captura e coleta a amostra e faz as análises de todos os animais da mesma forma, os pesquisadores associados, e nós temos um banco de amostra que é para quem quiser estudar hoje enfermidades de Xenartra, né? A questão dos animais
Lesionados, como o Rogério falou, nós também não interferimos, a não ser que seja ação antrópica, tá? Um animal com tiro, um animal atropelado, mas eu já peguei no Pantanal um animal que tinha uma marca de onça recente, que nós não fizemos nada. É super difícil, ainda mais para nós veterinários, né? Super difícil, mas nós não fizemos nada, né? Então, assim, vai do momento, vai da avaliação da equipe para ver o que vai fazer com o animal. Né, Rogério? Não sei, o que você... Não, acho que é isso mesmo. Da importância daquele indivíduo, né, Flavinha? Exato, importância daquele indivíduo. Rogério, deixa eu trazer uma pergunta aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Eu que faço a pergunta aqui com o Rogério, eu e ele, Rogério só para mim. Você falou ali no passado da variabilidade genética, né? Da história do lobo, que teve um problema de gargalo, eu gosto, que eu trabalho com genética. O que aconteceu? Tem uma história, tem uma tese bem boa, até acho que o Euseric, que foi orientador, né? Que parece que foi no Pleistoceno que teve uma redução drástica de lobo-guará, é isso? Sim, sim. E até hoje essa população não estabilizou? Só para eu... Olha, eu não sei, não existe uma estimativa tão passada assim, né? Mas a gente teve uma super redução e isso é muito nítido. Eles foram datando, não sei como que fizeram essa retroprojeção para definir, agora eu não lembro de cabeça, 10 mil anos, talvez, não lembro. Foi justamente a teoria toda a mudança, a regressão das savanas, as mudanças de temperatura, né? No final foi no período, no último glaciar, no último período glacial, e essas mudanças intensas de temperatura modificaram muita coisa nos ambientes savânicos, as florestas entraram, e o lobo não é um animal de floresta, né? Teve a pergunta de manejo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas isso é um grande problema, porque quando cai um lobo na mão ambiental, o que eles fazem? Né? O lobo é o quê? Um bicho da floresta. Né? Todo bicho, na verdade, é um bicho da floresta. E o lobo não é um bicho da floresta. Né? Então, isso fez com que a população caiu muito, reduziu muito, porque depois na expansão, hoje a gente vê a diversidade genética, ela é muito baixa. O lobo tem uma diversidade genética menor do que o guepardo, que é aquela coisa da história de todo guepardo é um clone um do outro, tal. O lobo é meio assim também. Então, se hoje eu pegar um lobo lá de Rondônia, que eles estão aparecendo agora lá no sul de Rondônia, nas áreas desmatadas, e querer e trazer ele para o estado de São Paulo, né? Em termos genéticos, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas tem todas as questões ecológicas, o bicho que ele come lá não come aqui, etc. Mas em termos genéticos não tem diferença. Então, toda essa parte evolutiva é muito importante para o lobo. E todas essas adaptações que a gente vê hoje é uma espécie que, não sei antes como que era, mas o lobo é solitário, ele vive sozinho. E é o único dos 6 canídeos que pesam mais de 25 quilos que tem esse perfil de comer presas pequenas e caça sozinho. Então é um bicho que está sempre no limiar da sua bioenergética. Ele precisa se alimentar muito. Por isso que ele se desloca muito, anda muito, come muito, para poder repor essa energia diária que ele perde, né? Defender o território e tudo mais. Então, tudo isso tem a ver com esse processo evolutivo. Então, e eu trago isso, Rogério, para realmente fazer esse link da importância do manejo. Porque, assim, se a gente tem uma população de baixa variabilidade genética, uma história evolutiva tão importante que ocorre aqui na América Latina, a gente tem que pensar em como vai manejar. Igual que você falou, cada indivíduo é um indivíduo, né? E cada população, uma população. Os tamanduás da canastra, por exemplo. Lembra aquele resultado que eu te mandei? São os bichos fundadores. Ali a Serra da Canastra é uma área extremamente importante para tamanduá-bandeira. Então, se a gente pegar um animal lá que está lesionado por uma onça, talvez a gente tenha que intervir, porque é uma população que é importante. Eu acho que eu estou trazendo esse link para mostrar mesmo a importância de cada indivíduo e de cada população, né? Exato, exato. E essa questão da baixa diversidade, ele reflete
no fitness, né, no potencial adaptativo dele. Né? Então, por isso que a questão sanitária, a questão epidemiológica, ela é tão importante. Né? A sarna, ela degrada o organismo do bicho severamente, por isso que a gente se preocupa tanto. Então, hoje a gente dá... Por que a gente não deixa o bicho lutar contra a sarna? A gente vai lá medicar ele e deixa ele lutar contra a parvovirose, né? Porque essa degradação sanitária, desculpa, ela vai matar o bicho ali em dias, e pode até fazer aflorar qualquer coisa que seja controlada dentro de uma virose aí que ele tem, que ele conseguiu conviver bem com ela. Né? Então, ele não tem uma variabilidade suficiente para lutar, para o organismo dele evoluir contra aqueles vírus. Né? Então, tudo isso ainda é um campo que a gente está caminhando a passos muito curtos dentro da medicina da conservação para o lobo-guará. Sim. Perguntas mais? Agora você quer pergunta. Então tá bom. Eu quero perguntar mais. Eu vou entrar em enfermidades, então. Eu vou entrar em enfermidades porque a gente está no momento... Eu vou procurar mais uma só daqui, para ter só mais uma aqui de quem participou. Tá. Falando em enfermidades, né? Nós estamos num momento único, né? Assim, eu brinco que eu trabalho com medicina da conservação tem 20 anos e agora eu estou tendo aula prática de tudo que eu estudei, né? Surreal o que a gente está passando. Mas, assim, como coordenadora, coordenador, como que está para vocês do projeto essa questão da quarentena? Né? A gente, por exemplo, lá no Delta do Parnaíba, uma unidade de conservação, uma Resex, a gente não está podendo entrar para monitorar os animais. A gente teve que criar estratégias diferentes para poder trabalhar. A gente tem mais de 5 animais monitorados lá. Na Bahia, por exemplo, as rubricas, por exemplo, de alimentação, hospedagem, aluguel de carro, a gente não vai poder usar na quarentena, porque não vai ter expedição. A gente está revertendo para confecção de máscara para a população, para a comunidade. O que vocês estão fazendo? Quais as mudanças? O que mudou para vocês o cenário hoje? Não, em primeiro lugar, para quem vive no campo, ficar preso é o passarinho na gaiola, né? Que a gente fica se coçando. Né? Fica. Assim. E a gente tem que monitorar, né? Assim, pela graça da tecnologia, hoje nós temos os colares, né? Os nossos lobos estão sendo monitorados com colar de satélite. Então, em casa, eu recebo os dados deles. Mas, putz, esse é o período que a gente tinha que estar capturando, porque é o período reprodutivo. Então, a gente tem uma janela de 15 dias, de 15 a 20 dias no ano que os bichos se juntam para reproduzir. Né? Então, é um período importante para a gente estar no campo, para a gente avaliar isso, para a gente ver, acompanhar. O ano passado, a gente perdeu que o colar parou de funcionar, alguns lobos que a gente ia recapturar agora. Né? Então, isso está atrasando tudo. Então, assim, a gente está tentando driblar, Flavinha, como vocês, né, no monitoramento, mas assim, é um prejuízo, né? Prejuízo na coleta de informações. Eu mesmo, eu vou me rebelar, semana que vem eu vou sair daqui gritando, precisa ir para cá. Porque a gente tem muita coisa. Tem bicho que a gente precisa, estou agoniado de trocar cartão de câmera, porque vai acabar a pilha, a gente vai perder, né, vai ter uma lacuna aí de informações, né? Então, prejuízo, muito prejuízo. Mas, de novo, né, o prejuízo maior é a nossa vida. Né? Então, o negócio é acalmar, esperar, passar e aí retomar as coisas com força total, seguro, com saúde, para continuar persistindo. Né? Então, olha o exemplo do lobo, né? Então a gente tem que resistir agora para persistir amanhã, né? Sim. Flávia, tem uma pergunta. Agora eu vou fazer umas rapidinhas para a gente fazer mais um bate-bola rapidinho. O Fábio Lopes, Rogério, está pedindo para te avisar que tem lobo no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, que é área de Mata Atlântica. Tem vários registros lá. Ele está comentando. Flávia, a Jéssica pergunta quais as doenças mais relevantes para os tamanduás que você tem visto. Então, a gente tem feito muita em campo sorologia,
né? E sorologia quer dizer que o animal teve contato com a doença, não necessariamente que ele está doente. Então, aí a gente tem uma batelada de vírus, inclusive corona, o pan-corona, a gente tem visto bastante. Mais recentemente, teve um trabalho bastante interessante em Mato Grosso com animais com sinomose, inclusive com sintomatologia clínica, né? Isso muito nos preocupa, porque até então a gente não tinha, a sorologia para sinomose era muito baixa e nunca tinha visto com sintomatologia clínica. É uma doença que também atinge aí, o Rogério pode falar, lobo-guará, né? Os canídeos em geral. Então, isso para nós foi uma grande surpresa. Saiu o artigo essa semana, se eu não me engano. Só que eram animais que estavam em cativeiro, né? Então, hoje em dia, o que está me assustando, o que me assustou realmente foi essa sinomose aí. Me deixou surpresa. Eu também fico. Né? Uma bem rápida para vocês, acho que a gente já pode começar a finalizar, mas depois dessa pergunta, que eu achei interessante, porque veio de duas pessoas no mesmo sentido, a Angélica e o Felipe, falando no momento que vocês estavam falando do PAN, né? Como vocês têm conseguido trazer, o Rogério, né? Ou também no caso do Instituto Tamanduá, a visão de trazer a iniciativa privada para dividir responsabilidade com a conservação. Né, o Felipe também pergunta nesse sentido, para vocês falarem sobre a iniciativa privada no financiamento em projetos de conservação. A gente tem alguns exemplos. Eu falei da STT, né, que é uma empresa do setor energético, assim como tem várias outras que vêm investindo, que não é também por vontade própria, isso são condicionantes, né, fazem parte do processo de licenciamento. Mas temos algumas que procuram a gente, como a gente teve na Serra da Canastra, uma ação de conservação que foi muito emblemática, né, que foi a construção de mais 150 galinheiros, e grande parte deles foi patrocinada pela Tetra Pak, que era uma empresa que naquele momento tinha um setor ambiental muito forte, coordenada por um diretor com uma visão excepcional, que... Fernando von Zuben. O Fernando von Zuben, exatamente, o grande amigo Fernando von Zuben. E ele, assim, tinha não só essa gana de ajudar a conservação no sentido mais amplo, né, social. Então ele começou a ajudar a onça pintada, o lobo, a gente fez os galinheiros, e aí a ideia dos galinheiros a gente exportou para os currais na Caatinga para onça, no Piauí, na Bahia, que se transformou no projeto Amigo da Onça lá, na Amazônia com o projeto Peixe Boi, dos botos também. Então, assim, várias ações, a Tetra Pak. Então, a gente tem o próprio Boticário, né? O Boticário, a Natura. Então, tem empresas que, muito fora da questão das condicionantes, eles dão um passo além, né, para a conservação de espécies ameaçadas. E isso a gente tem visto cada vez mais, né? E eu vou repetir para quem falei rápido, né? Mas nos planos de ação a gente faz questão de trazer esse setor para participar. Não é para seduzir os caras e tomar o dinheiro deles, né? O setor empresarial, né? Esse setor a gente precisa fazer eles entenderem, o que falou, dividir as responsabilidades e fazer com que eles enxerguem que eles têm o poder de transformação. Então, esses projetos que a STT hoje financia foram propostas muito além das condicionantes. Nós queremos entender se a nossa restauração das áreas de entorno dos reservatórios são adequadas para a biodiversidade. E a gente está avaliando isso para a onça parda na bacia do Tietê e para o lobo-guará na bacia do Rio Pardo. Né? Então, tem o trabalho com os mutuns também, né, no Rio Grande. Então, assim, tudo isso eu acho que é uma ideia dessa nova proposta de se trabalhar a conservação, trazer o terceiro setor, o segundo setor, primeiro, qual é? O segundo, né?
Não sei. Mas trazer as empresas para a conservação, não de forma de você precisa, você tem que fazer isso, é a sua responsabilidade porque você está destruindo, mas é a nossa responsabilidade partilhada para fazer um mundo melhor. Eu concordo plenamente com o Rogério, acho que hoje em dia as empresas estão cada vez mais conscientes e nós também, né, do setor ambiental. Principalmente, eu estou trazendo aqui a questão de coordenação, tá? A visão de coordenador. Por quê? Porque, assim, essa visão de que a empresa tem que financiar e que a gente tem que tirar o máximo de dinheiro das empresas, não, que é um pensamento muito pequeno. São parceiros, né? Se a gente não consegue ver uma empresa como parceiro, se a gente não tem um respeito pela empresa, a empresa por nós, não tem trabalho, né? Essa questão de tirar ao máximo, eles têm que pagar a multa ambiental, não. Somos todos pela conservação. Então, explicar, como o Rogério falou, mostrar para eles a importância. Muitas empresas já sabem muito bem da importância. Fundação Boticário é uma, eu tiro o chapéu, né? Não é porque nós temos um financiamento, mas, assim, trabalham há muito tempo com excelência, uma empresa brasileira, né? Uhum. Nós temos apoio também de outras empresas, aproveito para agradecer, CLN, que é uma empresa que financia o nosso projeto na Praia do Forte, também com consciência ambiental. Então, assim, eu acho que o cenário vem mudando das empresas e o nosso cenário, a nossa consciência como ambientalista, como coordenador de projeto, também, para entender o lado das empresas, né, do segundo setor aí. Mas tem do lado aí, falando de empresa, Flavinha, a Veracel, né, que é do setor de silvicultura, né, do celulose, a gente tem vários bons exemplos também, que fogem dessa coisa de ter que fazer pela condicionante, né? Então, hoje a gente tem um trabalho lá em parceria também, o Senap participa, para achar as onças pintadas do sul da Bahia, ali nessa região do Parque do Descobrimento ali, e com essa grande parceria com a Veracel, né? Então, é o caminho, eu acho que é o caminho, né? Porque, assim, a gente esperar que o Estado vá bancar, né, vá subsidiar, né, as ações de conservação, é muita coisa que a gente precisa. Eu não lembro agora de cabeça quantos planos de ação que nós temos no Brasil, né, para todas as espécies, né, mas passam de 100. Então, pensa, cada plano de ação tem média aí de 30, 40 ações para cada 5 anos. É muita coisa, é muita ação para fazer, né? Então, aonde que a gente vai buscar esse recurso? Muita coisa vem de fora, né? A gente tem os apadrinhamentos e tudo, mas aqui no Brasil a gente tem que mostrar a importância dessas parcerias. A Flávia falou bem, e é a minha palavra, é a parceria, é o trabalho conjunto, né? É compartilhar, é o compartilhamento. Muito bem, vamos encerrar, Flávia? Vamos encerrar. Eu só quero de novo pedir a colaboração de vocês, né? Tá aqui, ó, QR Code para doação para as famílias da base do Delta do Parnaíba. Agora tá fazendo certinho, ó. Do Delta do Parnaíba e do Piauí e da Bahia. São famílias que nós trabalhamos juntos, são nossas famílias também e que estão precisando desse apoio hoje. Agradeço quem já fez doação, a gente startou essa live já com doações. De novo, Paulina, muito obrigada pela sua generosa doação, obrigada pela equipe do Instituto. Vou fazer a minha, hein? Opa! Não quero menos que 3 dígitos. 5,00, tá bom? Então, assim, obrigada mesmo. Eu quero, novamente, para finalizar, agradecer a equipe do Instituto Tamanduá, né, para estar aqui. Teve todo um trabalho institucional, o pessoal do administrativo, o pessoal do setor de marketing, muito obrigada. Quem divulgou, né? Então, assim, obrigada mesmo por tudo. E, por fim, posso finalizar com uma pergunta para o Rogério? Para a gente dar um tchau, como que é?
Claro, deixa eu só dar então os recadinhos, lembrando para vocês ficarem ligados e ligadas nas redes sociais do Instituto Tamanduá, que a gente vai divulgar o próximo gigante da conservação que a gente vai ouvir aqui. Foi uma aula maravilhosa. Obrigado, Rogério, obrigado pelo convite, Flávia, para poder assistir vocês, né, de camarote. Obrigado a todo mundo que participou. A gente anotou também as dicas. Obrigado a quem doou. Também vamos disponibilizar no Instagram do Instituto Tamanduá essa live, mas lembrando, você pode assistir, voltar, pegar de novo os dados e as dicas dos dois aqui, vai ser demais. Então, a gente se encontra na próxima live e deixo você com a última pergunta e encerramento. Flávia, vamos para os estúdios. Obrigada, Paulina. Estou aqui ao vivo com a pergunta para Rogério Cunha, tipo Marília Gabriela, sabe? Tira o óculos e põe o óculos. Mas, assim, é uma pergunta que eu sempre me faço mesmo, assim, é meio poética ou piegas, talvez, mas, assim, um futuro onde pessoa e animais e natureza prosperam, você acha possível? Olha, Flavinha, essa pergunta a gente podia fazer durante a quarentena, né? Porque nós estamos tudo triste, né? Apertado, coração apertado, mas é difícil, né? Eu tenho altos e baixos, de verdade, assim. Tenho muitos altos e baixos. Quem acompanha os nossos trabalhos, a gente teve um trabalho, o projeto da Lobinha lá, de tentar entender, criar um filhote, reabilitar um filhote. Depois de um ano com o bicho tudo, a gente fez tudo para que tudo desse certo, e ela respondeu positivo. Um mês depois de solta, ela morre atropelada por uma moto, né, numa estradinha de terra que mal passa uma bicicleta. Então, sabe, são as coisas que a gente fala, você fala, assim, durante 15 anos, eu trabalhei ou mais aqui nesse lugar, consegui fazer com que as pessoas parassem de matar os lobos, e aí por uma cagada, assim, você perde o bicho. E então, por uma moto, não é nem assim um carro na rodovia de 5 pistas. Eu confesso que eu tenho altos e baixos. Assim, tem horas que eu falo, eu vou largar tudo, vou vender, vou lá morar vizinho da Flávia na Bahia e vender sanduíche natural na praia. Aqui não, aqui. Né? Aqui não, aí já é o seu ponto, né? Não vem pro meu ponto, não. Mas eu sou, assim, por natureza, eu sou um cara que sempre persiste. É o que eu falei, de buscar essa inspiração no lobo, de ser uma pessoa otimista, de achar que tudo vai dar certo, que a fase ruim vai passar e depois a gente vai conseguir se fortalecer com novas pessoas te dando força. Então, hoje, assim, numa reconstrução desse programa, olha, eu tô com 2 equipes novas trabalhando, não minhas equipes, mas trabalhando junto, fluindo as coisas com perspectiva de associar a produção de soja com a conservação, a produção de café com a conservação, de entrar no setor sucroalcooleiro, que são coisas que há 10 anos, se você me perguntasse o que você acha do agronegócio, eu falo, queimem todos na fogueira. Né? Mas assim, e hoje a gente olha de outra forma, porque a gente vai se renovando, a gente vai se fortalecendo, e cada uma daquelas carinhas de lobo que eu coloquei no primeiro slide, é isso, eu lembro de cada um deles, né? Morreu, porque o bicho vai viver no máximo 13, 14 anos, capenga, ascendente, então já passou, eu estou 23 anos com os bichos, né? Então, eu acho que essa reconstrução, tem horas que a gente está lá embaixo, e acho que para todos os profissionais que trabalham com pesquisa e conservação é isso. Que a gente vê uma MP saindo, uma atrocidade ali, a caça acontecendo. Eu recebo tanto vídeo que é deprimente, e aí você fica mal, mas aí você lembra da história daquele lobo. Você lembra da história de vitória, você lembra da história de resignação, de resistência e de persistência. E aí você segue, você levanta a cabeça e fala, não, cara, isso tem que, eu sou mais forte que isso. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Por isso que eu me assemelho muito aos lobos. É a evolução, é a resistência e a persistência. Eu acho que a gente tem que persistir. E a gente só vai persistir se a gente acreditar que o futuro é brilhante, mesmo se a gente não for ver esse futuro brilhante. Obrigada. E quem sabe o coronavírus não vai matar todo mundo e vai sobrar só os bichos, né?
a enfermidade regula a população. A gente está com uma população um pouco acima do normal, né? Enfim. Obrigado, gente. Obrigado de novo. Uma honra para mim, ser o primeiro, sabendo ainda que vai ter Barnício Barbante segundo, podia ser o primeiro. E para mim foi lindo falar de bicho, falar da história. Paulina, super obrigado. E quem fez pergunta, pode fazer para a gente. Acho que depois o pessoal encaminha. A gente responde. Exatamente, fica tudo disponível, tá? Vão ficar lá no Facebook disponíveis, então se a gente não responder, vai pegar mal. Gente, muito obrigada quem assistiu até agora. A gente teve uma audiência maravilhosa, todo mundo muito feliz e emocionado, principalmente pela energia e pela oportunidade de ouvir as experiências de vocês. Então, até a próxima live. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo galera. Tchau, Boa noite. Boa noite.